Por muito tempo, a Coreia do Sul tem sido o país que corre mais risco de colapso absoluto da população. De 1950 a 2023, eles passaram de ter as maiores taxas de natalidade do mundo para as mais baixas, sendo o único país com uma taxa abaixo de 1. Mas agora as coisas estão mudando. Após quase 10 anos, a Coreia do Sul registrou um aumento na taxa de natalidade. Aumento no número de nascimentos de crianças, em relação ao ano anterior, de uma taxa de natalidade de 0,72 em 2023 para 0,75 em 2024. É um enorme sucesso, considerando que vimos praticamente todos os países desenvolvidos do mundo implementar políticas mal-sucedidas para combater essa crise de fertilidade. O mais surpreendente é que isso foi alcançado sem a necessidade de altos níveis de imigração. Então, o que a Coreia do Sul, o país mais em risco de colapso, fez para começar a reverter essa catástrofe? Para compreender isso, é útil voltar aos anos 50, quando a Coreia do Sul vivenciou um boom populacional. As hostilidades da Guerra da Coreia terminaram e o país iniciou a reconstrução. Apesar da instabilidade política e econômica na Coreia do Sul, após o armistício com a Coreia do Norte, muitos civis puderam voltar sua atenção para a criação de famílias. Refugiados e cidadãos repatriados retornaram em massa do norte para casa. Um boom populacional era inevitável. Em apenas 10 anos, a população deles cresceu 25%, ou mais 5 milhões de pessoas. No papel, parecia um país em recuperação se reerguendo. Mas para o governo, estava rapidamente se tornando uma crise existencial. A Coreia do Sul ainda se encontrava devastada pela guerra. Comida era difícil de encontrar, empregos estavam em falta. Seu produto interno bruto per capita era de apenas $94, menor que o do Haiti, Etiópia e Iêmen e 40% menor que o da Índia. O país também recebia enormes quantidades de ajuda estrangeira apenas para se manter à tona, e a ideia de sustentar milhões de bocas a mais era problemática. No final dos anos 50, ciente da necessidade de agir, o governo intensificou os esforços para reduzir o crescimento populacional. Eles promoveram a ideia de que famílias menores significavam uma nação mais forte, relacionando o tamanho da família à sobrevivência econômica. Em 1962, a Coreia do Sul lançou seu primeiro programa quinquenal de planejamento familiar, um dos mais ambiciosos no mundo em desenvolvimento. O objetivo era reduzir a taxa de fertilidade e promover o crescimento econômico através de informações, serviços e políticas de apoio social para famílias menores. Slogans promovendo ter 2 ou até mesmo apenas um filho cobriam as paredes e preenchiam as transmissões de rádio. Este aqui de 1974 diz: filhos ou filhas, vamos ter 2 filhos e criá-los bem. E este, dos anos 80, incentiva apenas um filho, dizendo até mesmo 2 filhos por família são demais para o nosso país superlotado. Além disso, todo tipo de benefícios vinha junto com ter menos filhos. Casais com 2 ou menos filhos eram isentos de pagar imposto de renda. Homens e mulheres esterilizados tinham preferência em empréstimos habitacionais e alocações de moradia pública. A campanha do governo funcionou, talvez até demais. Em meados da década de 70, a Coreia do Sul reduziu sua taxa de fertilidade, ou o número de filhos por mulher, de mais de 6 filhos por mulher para pouco menos de 4. Na década de 1980, a taxa de fertilidade da Coreia do Sul caiu abaixo de 2 filhos por mulher e nunca se recuperou. Entretanto, sua economia era irreconhecível. Seu produto interno bruto havia disparado e se tornou um dos principais exportadores mundiais de eletrônicos, automóveis e aço, graças ao crescimento de empresas como Samsung e Hyundai. Em 1995, tornou-se a 11ª maior economia mundial. Em pouco mais de 2 décadas, o país passou de temer a superpopulação para implementar políticas que eventualmente criariam uma nova crise. Uma bem mais perigosa que a outra. Foi durante essa transformação econômica que a taxa de fertilidade continuou a despencar. Em 2023, a Coreia do Sul registrou uma taxa de fertilidade recorde de apenas 0,72, a mais baixa já registrada na história de qualquer país. A divulgação desse relatório, que previa a contínua queda da taxa de fertilidade na Coreia do Sul, causou pânico entre os funcionários do governo.
Após esses relatórios, o presidente Yoon Suk Yeol declarou emergência nacional demográfica e solicitou ao parlamento a criação do Ministério do Contraplanejamento da Baixa Taxa de Natalidade. O que esses números de taxa de natalidade realmente significam? Bem, simplificando, toda a população precisa manter uma taxa de fertilidade de 2,1 ou mais para crescer a longo prazo. Nesta taxa, uma mulher tem filhos suficientes para substituir a si mesma e ao parceiro, considerando a mortalidade infantil na sociedade. Porém, quando você fica abaixo desse número por um longo período, acaba se tornando catastrófico. Se uma geração não produz bebês suficientes, não será capaz de se substituir. Com a redução no número de jovens chegando, a população também envelhecerá rapidamente, fazendo com que a proporção de pessoas muito jovens ou muito velhas para trabalhar em relação àquelas em idade de trabalho aumente significativamente nas próximas décadas. Na Coreia do Sul, estima-se que até 2050, 40% da população terá mais de 65 anos, possivelmente tornando-o o país mais velho do mundo. Além disso, a Coreia do Sul possui a terceira maior expectativa de vida mundial, com média de quase 84 anos. Isso implica que mais pessoas estarão aposentadas, recebendo a pensão do Estado, enquanto haverá menos adultos trabalhando para contribuir com o sistema. Basicamente, os gastos do país terão que aumentar, enquanto as receitas fiscais terão que diminuir devido à falta de trabalhadores. Estima-se que o plano de pensão estatal se esgote até 2055, o que significa que em algumas décadas os aposentados na Coreia do Sul podem ficar sem rede de segurança para ajudá-los a sobreviver. Como podemos ver, isso é catastrófico. Além disso, projeta-se que a população será reduzida pela metade até o fim do século se esse caminho for mantido. O problema é o mesmo, enfrentado pelos líderes políticos globais, especialmente nos países ocidentais. Levou até 2005, 30 anos depois de abolirem suas políticas anti-fertilidade e quando a taxa de fertilidade da Coreia do Sul atingiu um baixo histórico global de 1,08, que eles finalmente decidiram começar a tentar resolver essa crise. As razões por trás disso são divididas em duas partes: cultura de trabalho e economia. A Coreia do Sul é culturalmente muito competitiva. O status é o mais valorizado. E a maneira de obter esse status é estudando 24 horas por dia, 7 dias por semana, depois trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana e sacrificando tudo para chegar ao topo. Isso, claro, não oferece uma boa qualidade de vida. De acordo com os dados de 2023 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um grupo de países principalmente desenvolvidos, os trabalhadores na Coreia do Sul passaram em média 100 horas a mais trabalhando por ano do que o país desenvolvido médio, ou um adicional de 2 horas por semana. Assumindo uma semana de trabalho de 40 horas, isso é quase 2 semanas a mais de trabalho por ano do que o americano médio. Muitos trabalhadores precisam comparecer a jantares obrigatórios após o expediente, permanecer no escritório até o chefe sair, ou trabalhar nos finais de semana. Muitos jovens profissionais também sentem que devem trabalhar horas extras ou usar seu escasso tempo livre para estudar e progredir no trabalho. O mercado de trabalho é competitivo, então menos dedicação à carreira traz instabilidade no emprego. Isso significa que os coreanos têm menos tempo para cuidar dos filhos, e para os mais jovens, menos tempo para socializar, namorar e possivelmente conhecer um futuro cônjuge. Essa competição resultou em uma epidemia de solidão no país, onde as pessoas se tornaram emocionalmente endurecidas e menos propensas a formar relacionamentos. As taxas de casamento na Coreia do Sul caíram 40% entre 2013 e 2023, pois mais sul-coreanos estão priorizando o trabalho em vez de começar uma família. Mas vamos deixar isso de lado e falar sobre os sul-coreanos que superaram esse obstáculo e estão em relacionamentos agora. Ainda existem mais questões culturais. As mulheres, criadas nesta cultura de hipercompetitividade, temem justificadamente que ter um filho interromperá permanentemente suas carreiras. A mensagem é que casamento e filhos são um obstáculo para superar adversidades. Mas também há um lado cultural diferente nisso, um de papéis de gênero antiquados. Com a modernização do país, as mulheres obtiveram acesso à educação superior e carreiras. Porém, as expectativas domésticas permaneceram as mesmas. Na Coreia do Sul, ainda é comum esperar que as mulheres sejam donas de casa,
cuidando da maior parte das tarefas do lar e dos filhos, mesmo trabalhando em tempo integral. A Coreia do Sul também tem a maior diferença salarial entre homens e mulheres dentre os países desenvolvidos, com elas ganhando mais de 30% a menos. Se elas decidissem deixar o emprego, ficariam economicamente vulneráveis. O divórcio ou separação pode causar sofrimento para as mulheres e seus filhos. Elas sabem disso previamente e por isso não desejam ter filhos. Essas expectativas culturais persistem também do outro lado da equação. 67% dos homens dizem que já sofreram discriminação de gênero quando se trata de cuidados infantis. Para um novo pai que quer ajudar a criar seu filho, não é incomum ouvir coisas como qual é o ponto da licença paternidade para homens e ter isso usado contra eles. Depois, há as razões econômicas, que estão, claro, interligadas. Está ficando mais caro ter uma boa vida na Coreia do Sul. Isso pode soar familiar para quem vive em países desenvolvidos, mas a Coreia enfrenta moradias inacessíveis, sobretudo em Seul. Mensalidades altas, oportunidades de emprego estagnadas, custos crescentes com cuidados infantis e queda das rendas frente à inflação recente. O desemprego é outro fator importante. Desde 2010, a Coreia do Sul possui a maior taxa de pobreza entre idosos de qualquer país desenvolvido, em 45%. A solução do governo foi a Lei de Aposentadoria Obrigatória, que aumentou a idade legal de aposentadoria para 60 anos, mantendo os trabalhadores mais velhos empregados por mais tempo. Mas essa medida teve um custo. Em vez de resolver o problema, empurrou a crise para os trabalhadores mais jovens. Com os funcionários mais velhos mantendo os empregos por mais tempo, as posições de nível inicial diminuíram, reduzindo as oportunidades para os jovens da Coreia do Sul entrarem no mercado de trabalho. Em 2023, pessoas de 25 a 29 anos representavam 23% dos desempregados, o maior índice entre países desenvolvidos. A falta de emprego estável reduz a propensão dos jovens a se casarem e terem filhos. Como resultado, os millennials foram rotulados como a geração desistente, pobre ou geração das 3 desistências. Isso se aplica sobretudo aos millennials e à geração Z, entre 20 e 30 anos, que evitam namoros, casamentos e filhos devido a pressões sociais e econômicas. Com o tempo, esse fenômeno se expandiu e se agravou quando se leva em conta o custo real de ter filhos, culminando na geração dos 10 desistências. Desistindo bem de tudo, pesquisa revela que a Coreia do Sul é o país mais caro para criar filhos. Um dos principais fatores são os Hagwons, instituições privadas de ensino após a escola, projetadas para dar às crianças vantagem em um ambiente educacional competitivo, através de tutoria intensiva, especialmente para o notório exame de entrada na universidade, o Seonjung. Para comparação, Seul possui mais de 24 mil Hagwons, o triplo do número de lojas de conveniência na cidade. Devido à cultura coreana priorizar o desempenho educacional e econômico e os pais passarem muito tempo no trabalho, eles gastam muito dinheiro em educação privada para seus filhos. 442 mil dólares por mês por aluno do ensino fundamental, 490 mil won por aluno do ensino médio e 520 mil won por aluno do ensino médio. Para o salário médio sul-coreano de cerca de 3,3 milhões de won, o custo da educação privada de cada criança representa mais de 10% da renda. Os problemas da cultura de trabalho na Coreia do Sul se refletem na cultura escolar das crianças, com longas horas e pouco tempo livre. Tudo isso a um custo financeiro crescente para os pais. Desde 2020, os gastos com educação privada aumentaram anualmente, atingindo 29 trilhões de won, apesar da queda da população estudantil, de 5,21 milhões em 2023 para 5,13 milhões em 2024. Cerca de 78% dos estudantes frequentam Hagwon em 2024, não sendo apenas para os ricos. A maioria dos estudantes na Coreia do Sul não pode viver como crianças. Considerando a intensa comparação impulsionada pelas redes sociais, muitos sul-coreanos questionam se conseguirão proporcionar aos seus filhos as mesmas oportunidades. E se não, acreditam que não deveriam ter nenhum. Como podemos ver, há muito a ser mudado na Coreia do Sul para melhorar as taxas de natalidade. E como eu disse, eles só começaram a implementar essas mudanças a partir de 2005. No entanto, tem sido um fracasso até agora,
e até 2024 pode acabar sendo visto como um acaso. O que mudou de agora para então? No início, eles estabeleceram a lei de estrutura sobre a baixa taxa de natalidade em uma sociedade envelhecida, exigindo um novo plano a cada 5 anos de como o governo abordará o problema da taxa de natalidade, similar à abordagem da Alemanha e Japão, países com baixa fertilidade. As primeiras e segundas iterações deste plano, de 2006 a 2010 e de 2011 a 2015, incluíram políticas e medidas para apoiar a gravidez e o parto, bem como serviços de assistência à infância para aliviar o ônus financeiro dos casais em criar filhos. Isso veio na forma de incentivos fiscais, aumento de instalações para cuidados infantis, apoio à educação e assistência a casais inférteis. O terceiro plano básico para a baixa fertilidade e sociedade envelhecida na Coreia, 2016 a 2020, focou em fornecer apoio adicional para emprego e moradia para recém-casados, abordando fatores financeiros que contribuem para casamentos tardios e solteirice prolongada como prioridade na compra de apartamentos novos, que estariam em alta demanda. Finalmente, eles aumentaram os subsídios de $130 mil para pais que têm filhos menores de 5 anos para $400 mil, estendendo a oferta para todos no país e não apenas para as famílias de baixa renda, e aumentaram a licença paternidade de 3 dias para 10. Neste período das duas iterações, de 2006 a 2016, $70 bilhões foram gastos tentando aumentar a taxa de natalidade, mas nada estava funcionando. Isso pode explicar por que o governo revisou a terceira rodada em 2018, anunciando o roteiro de políticas para uma nação inclusiva. O novo plano propõe uma transição para uma política focada em melhorar a qualidade de vida de todas as gerações, criticando que os planos anteriores apenas incentivavam o nascimento de crianças sem colocar as pessoas no centro. O objetivo era atingir uma taxa de natalidade de 1,5 até 2020, que acabou sendo de 0,84. A Coreia do Sul implementou a quarta versão do plano em 2021, que apenas tinha mais incentivos. Até 2023, nada parecia funcionar. Apesar de terem gasto mais de $270 bilhões desde 2006 em programas para aumentar a taxa de natalidade, só continuava a diminuir. Por isso, desde 2022, a Coreia do Sul se tornou mais agressiva em suas políticas e mais generosa com seu orçamento. Desde então, as mães recebem um pagamento único de 2 milhões de won, ou $1.510, após o nascimento de um filho, e 3 milhões de won, ou $2.030, para cada um depois disso. O governo tem distribuído mais dinheiro diretamente aos novos pais, em vez de focar principalmente em programas e subsídios, como nos últimos 15 anos. Coincidência ou não, antes dessa decisão, um estudo analisou a eficácia dos programas natalistas da Coreia do Sul e concluiu que mais de 74% dos $270 bilhões gastos foram para nascimentos que ocorreriam mesmo sem os incentivos financeiros. O estudo também concluiu que os níveis de benefícios precisariam ser 15 vezes maiores para impactar significativamente as taxas de fertilidade. Alguém no governo sul-coreano parece ter lido o relatório, porque em 2024 os funcionários intensificaram seus incentivos ao planejamento familiar. Enquanto em 2023, a mesada para bebês de até 1 ano era de 700 mil won. Tornou-se 1 milhão de won em 2024. E de 350 mil won para o segundo ano para 500 mil won. A licença paternidade totalmente paga passou de 10 dias em 2024 para 20 dias em 2025. Porém, os benefícios continuam além da fase de bebê. Para facilitar a criação de um filho, os pais podem solicitar uma licença parental parcialmente remunerada de até 1 ano e meio se a criança tiver menos de 12 anos. No âmbito municipal, esses programas são ainda mais generosos. Seul, capital sul-coreana, anunciou subsídios de moradia para pais que alugam imóveis. A cidade fornecerá 300 mil won por recém-nascido por mês durante 2 anos se o casal continuar morando na cidade. Não há limite de renda definido para elegibilidade, mas o aluguel mensal da família deve ser de no máximo 2.680.000 won. Se os pais comprarem uma casa, perderão a elegibilidade para o subsídio.
contudo terão prioridade em um sistema de inscrição habitacional. Basicamente, casais podem se inscrever para ganhar uma nova casa anos antes da construção. Eles ainda pagarão pela nova moradia, mas o governo oferecerá um empréstimo com juros baixos para auxiliar. A cidade de Gwangyang oferece subsídios para cuidados médicos, exames de fertilidade, cuidados pré-natais e 1 milhão de won quando uma mulher engravida. A província de South Jeolla, a província que mais encolhe na Coreia do Sul, promete 200 mil won por mês por criança até que completem 19 anos. A cidade de Hwacheong está reservando apartamentos para casais recém-casados com o dobro do tamanho médio, porém a 1/3 do custo de uma unidade padrão. E isso é apenas para citar algumas coisas de cada cidade. O governo reservou 13,8 bilhões de dólares americanos para lidar com a crise da taxa de natalidade em 2025, um aumento de 22% em relação a 2024, o que é significativo. Não apenas governos federais e locais, mas também empresas estão tentando resolver isso. Pode ser um reconhecimento da necessidade de mais jovens trabalhadores nas próximas décadas. Isso pode ser devido a incentivos fiscais e subsídios governamentais, ou por um senso de patriotismo. Ou talvez seja uma combinação de todas as três. A empresa de construção Buyong Group, por exemplo, está dando aos pais 100 milhões de won e ajudará as famílias com 3 filhos a pagar pela moradia. A empresa de vestuário Songbang Wool Group está oferecendo 30 milhões de won, mas isso é apenas um lado da equação. Porque não importa quanto dinheiro você jogue no problema, isso não resolve a questão central, que é social. Houve altos e baixos neste caminho. Por exemplo, os sul-coreanos trabalham 200 horas a menos por ano do que em 2013. Mas ainda estão entre os que mais trabalham entre todos os países desenvolvidos do mundo, com 1.872 horas por ano. Em 2023, quando se esperava que o governo valorizasse a correção da taxa de natalidade, eles propuseram um projeto de lei para aumentar a semana de trabalho legal de 52 para 69 horas. Foi uma reversão impressionante de direção, considerando que em 2018 o governo limitou as horas de trabalho em 52, 40 mais 12 horas extras por semana, abaixo das 68 horas por semana anteriormente. Protestos massivos da geração Z e millennials foram a única razão pela qual isso não foi aprovado. Para combater a epidemia de solidão, a Coreia do Sul teve alguns métodos interessantes, para dizer o mínimo. A cidade de Seul lançou uma iniciativa de 322 milhões chamada Seul Sem Solidão. Inclui uma linha direta de solidão 24 horas por dia, 7 dias por semana, espaços de refeições comunitárias e programas de recompensas para participação em eventos sociais. O governo também oferece 700 mil won para jovens socialmente isolados de 9 a 24 anos para ajudá-los a reintegrar-se à sociedade. No Dia dos Namorados de 2025, o governo metropolitano realizou o evento Noite de Arte Romântica, reunindo 50 homens e 50 mulheres em um local na cidade. O evento foi completo com jantar, champanhe, bingo temático de amor e um exercício onde os 100 participantes se olhavam nos olhos por 10 segundos. Após atrair quase 2.400 pessoas, o evento terminou em alta, com metade dos participantes dizendo ter encontrado um parceiro. Enquanto isso, o distrito de Sahagu, em Busan, a segunda maior cidade da Coreia, lançará um programa para selecionar solteiros elegíveis nascidos entre 1981 e 2001 e organizar um evento de casamento. Eles oferecerão 1 milhão de won para casais que começam a namorar, 2 milhões se conhecerem os pais um do outro e 20 milhões se casarem. O Conselho do Distrito apoiará recém-casados com um depósito de moradia de 30 milhões de won ou 800 mil won em aluguel mensal por até 5 anos, é bastante de cima para baixo. Os resultados dessas políticas podem estar surgindo no momento atual. A taxa de natalidade aumentou de 0,72 em 2023 para 0,75 em 2024. Em outras palavras, 238.300 bebês nasceram em 2024, um aumento de 3,6% do recorde, baixo de 230 mil em 2023. Mas apesar de tudo isso, a realidade ainda é que jogar dinheiro neste problema não vai resolvê-lo a longo prazo, mas que é societal.
A intensa hipercompetitividade sul-coreana tem início na infância, com o rigoroso sistema educacional que leva a culturas de trabalho exigentes. Isso, em última análise, precisa ser corrigido. As pessoas precisam de mais tempo livre do trabalho para conhecer outras pessoas. Para ser franco, em países europeus como França, Itália e Alemanha, onde tentaram usar a imigração para aumentar a taxa de natalidade, não foi bem sucedido. Os imigrantes acabam se assimilando pela segunda ou terceira geração, e suas taxas de natalidade se tornam semelhantes às dos nativos. Enquanto isso, países como Hungria e Japão, que evitaram a imigração como solução e têm muitos programas sociais semelhantes à Coreia do Sul, continuaram com taxas de natalidade em declínio. A Coreia do Sul está claramente fazendo algo certo, ao menos por hora. Se isso é um pico isolado, ou o início de um crescimento consistente, ainda está para ser visto. Não foi enorme, mas crescimento é crescimento. A meta até 2030 é uma taxa de natalidade modesta de somente 1. Um declínio populacional gradual, junto com avanços tecnológicos e ganhos de produtividade, pode permitir um pouso suave em vez de um colapso demográfico, que parece inevitável nesta nova era tecnológica. Mas veremos como isso funciona. Clique no link na descrição para 10% de desconto no primeiro mês de terapia. Até o próximo vídeo!